Bom dia, traders! Vini Lang aqui, atualização da Polkadot, que, como eu falei, né, tempo sem atualização da DOT, provavelmente o que dentro de uma onda 4, tá? Então, desde o Natal, desde dezembro, na verdade, aqui ela não fez muita movimentação, mas vou passar aí a visão dela a partir de agora, que tem algo bem interessante aqui em uma hipótese e outra hipótese, beleza? Antes de falar da DOT, queria falar que eu li todos os pedidos de altcoins que vocês fazem, tá? Mas, como a gente acompanha aqui mais de 10 altcoins em todo movimento que faz, eu posto vídeo, se a altcoin que vocês pedirem não tiver interessante do ponto de vista de estrutura, não tiver em tendência de alta, ou não tiver feito um price action legal, faltar ainda bastante desenvolvimento de price action para a gente ter uma forma até de passar uma visão assim de estudo ou até alguma possível operação, eu não vou fazer análise dessa altcoin, tá? Então não levem para o coração, só por ter bastante moedas interessantes. Se as moedas que vocês pedirem não tiverem nem um pouco interessante do ponto de vista de estrutura, principalmente tempos gráficos maiores, eu posso estar basicamente talvez analisando em alguma live futuramente, mas trazer vídeo e atualização semanal, diária, não faz muito sentido por causa que não tem uma estrutura para a gente ficar acompanhando, que nem o caso, por exemplo, dessas moedas que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Então, dito isso, vamos para a análise da DOT aqui sem enrolação. Se inscreve no canal aí, como falei, sempre atualização das moedas. Vejo dois cenários possíveis para a DOT, tá? Basicamente, para quem está chegando agora, a gente está considerando desde uma onda 1 desde aqui, correção que já terminou, tá? Não vou fazer as contagens que anterior a esse fundo aqui, tá? Então assista os outros vídeos da DOT. Vejo que tem dois cenários, tá? Um cenário aqui, que é o primeiro cenário, seria o cenário bullish. Basicamente, a gente está nessa onda 4 aqui, tá? Então, 1, 2, a gente fez o topo da 3, a gente está na 4. Isso, basicamente, para isso se manter, a gente precisa manter essa região aqui de 0,61, tá? Então, se a gente perde essa região aqui dos 6,30, eu vou considerar que isso aqui, em vez de ser 1, 2, 3, e a gente está na 4, isso aqui seria um ABC, tá? ABC. Não seria algo bearish, digamos assim, num prazo assim maior, tá? Talvez só seria outro tipo de padrão, seria um padrão talvez diagonal aqui. Se fosse considerar isso, a gente consideraria aqui basicamente do 0,5 ao 0,7, tá? Então, isso implica basicamente que se ela perde essa região aqui, do 6,13, tá? Vai configurar que a maior probabilidade é que isso aqui seja um ABC, porque foram apenas 3 ondas, tá? Não daria para contar isso aqui como 3, 4, 5, tá? Por causa de alvos e por causa de tamanho também. Uma probabilidade baixíssima, tá? Então a gente sempre vê a questão de probabilidade. E é isso, tá? Então perdendo 6,21 aqui, provavelmente isso aqui vira um ABC diagonal. Então a correção ela poderia ser daqui dos 5,88 até os 5,20 principalmente, mas podendo estender até essa região dos 4,39, tá? Aí perdendo essa região aqui, algo bem mais bearish poderia, né, ser colocado aí como cenário base, mas até então a gente está no primeiro cenário base aqui, que é o mais bullish, tá? Então, embora sempre tenha um ou dois cenários, tá? Eu sempre passo para vocês o que eu tô achando mais provável no momento, tá? E também o mais bullish, tá? Também o mais bullish, porque eu acredito que o mercado deva subir esse ano 2024, tá? Então, esse é o cenário principal que é mais bullish. Para isso acontecer, então, basicamente a gente precisaria de um rompimento aqui dessa região dos 8,85 e teria essas regiões alvos aqui, tá? 12, 12, 14 e depois aqui. Tá? Na DOT, esses alvos, tá? Eles não têm uma confluência, tá? Então, por exemplo, esse alvo aqui seria por um método, digamos, de
de contagem de alvo, e esses dois seriam para o outro método. Geralmente nas moedas a gente tem esses dois pontos tendo uma confluência, nesse caso aqui a gente não tem, então provavelmente a gente vai conseguir estipular um alvo melhor caso ela rompa a região dos $9, tá? Para quem pensa mais longo prazo, tá numa região aqui de acumulação, tá? A gente tem aqui alguns indicadores que poderia editar que ela está também num processo de acumulação, que é principalmente o CVD, então a gente tem essa divergência no CVD aqui. Então, para quem gosta da DOT e tal, pode ser uma acumulação, divergência no CVD, liquidações LRA bullish, tá? Pode ser uma acumulação aí para DOT, tá? Principalmente para quem realizou aqui nessa região aqui, tá? Mas sabe que ela tem esses dois pontos-chave aqui, tá? Essa região aqui dos 6,20, depois aqui a região dos 5, como pontos-chave para definir a estrutura que melhor se encaixa, tá? Então vai mudar a questão de suportes, principalmente caso ela comece a subir a questão de alvos, beleza? Essa correção aqui então, tá? Se ela fosse aqui, isso aqui seria, digamos, um A, B, C, tá? Que seria um cenário um pouco mais bearish, é bem possível que isso seja, e dentro disso aqui, então, ela perderia essa região, tá? Porque se a gente fosse pegar aqui alvos, né, típicos, seria aqui a região dos 5,90, tá? Então, se ela fosse seguir aqui as extensões desse AB e também as microcontagens aqui dentro, provavelmente ela iria perder essa região do 0,61, tá? Então, o ponto de perigo seria esse, tá? Se ela, digamos assim, for seguir essas regiões aqui, ela perderia, mas lembrem, sempre eu digo, não operem as contagens, tá? Operem os ranges e análise de sentimento, tá? Então, a gente está no fundo do range, sentimento está bullish, dependendo se você acha que faz sentido para você a DOT, cabe até uma exposição nessa região, tá? Eu particularmente não estou fazendo nada, mas claramente tem um trade aqui nesse rompimento dessa região dos $8 aqui, caso ela consiga demonstrar força até essa região aqui entre 12 e $14. Beleza? Então essa foi a atualização da DOT, tá? Fiquem atentos aos pontos que eu comentei. E é isso. Até o próximo vídeo.